saudações, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Entre Linhas. Aqui nós discutimos estratégias da tua jornada de costura com precisão, os passos para sair do zero, a especialista em vestidos sob medida, alcançando a tua liberdade e renda contínua. Eu sou a Thelma, estou com a nossa expert Isis e o tema de hoje é a estruturação do corpo de um vestido. Então, Isis, hoje vamos falar sobre uma das partes mais importantes e também mais negligenciadas na costura de um vestido, a estrutura do corpo. O que tens a dizer? Então, estamos a ver quando encontramos um vestido e nós ficamos tipo, olha, que encaixe perfeito. Quando o busto está bem sustentado, a cintura está bem marcada, o tecido está liso, não tem aquelas rugas na estrutura, a estrutura não aparenta ser pesada. Então, por detrás disso tudo, por detrás desse resultado, tem uma estrutura que foi muito bem pensada, calculada e construída com técnica. Agora vê só, muitas pessoas elas acham que fazer essa estrutura do corpo de um vestido é coisa para vestidos muito elaborados, é só aplicável para vestidos de noiva. E por causa disso, algumas pessoas acabam pulando essa etapa, né? E o resultado é esse que vemos às vezes. Alguns vestidos até são bonitos na manequim, porque a manequim normalmente ela é dura, mas quando ela fica no corpo já fica meio molengo, torto. Se a pessoa está numa festa, o cai. Então é meio desconfortável para a cliente mesmo. Então, antes de nos ensinares como estruturar, gostaríamos de entender o que é essa estrutura e como ela pode mudar completamente a qualidade das nossas peças, mesmo que estejamos a começar. É uma boa pergunta. Então vamos lá, o que é uma estruturação do corpo de um vestido? Né? Estruturar um corpo de um vestido implica criar a base interna que sustenta aquele vestido, especialmente, que acontece normalmente na parte da blusa, né? Para que o vestido não dependa apenas do tecido, que normalmente ele é mais leve. Então, para que aquela blusa, para ela ter forma e estrutura, ela não depende apenas do tecido. E é como sabemos, não é como construir uma casa. Tu podes até pintar as paredes com uma cor bonita, mas se ela não tiver uma fundação boa, uma fundação sólida por baixo, ela desaba. Então a mesma coisa que acontece. Um vestido também precisa de um esqueleto, mesmo que seja invisível. Né? Essa estrutura é feita com entretelas, caixas ou bojo, barbatanas, algumas costuras estratégicas e alguns outros componentes. Daqui a pouco tenho aqui cada amostra, daqui a pouco eu faço questão de mostrar isso, né? Então vê só essa situação que acho que já vimos, né? Um vestido é lindo, é muito bem feito, o tecido é caro, a costura é limpa, mas o corpo do vestido não sustenta a dona, né? Às vezes o busto faz uma prega estranha, franze, às vezes não sustenta o peito, às vezes a blusa está toda enrugada. Então isso normalmente acontece porque falta estrutura. Agora a questão que vem em mente é, será que temos que aplicar em todas as circunstâncias grandes estruturações? Não, nem sempre. Há uma diferença entre uma blusa comum e uma blusa estruturada. Né? Normalmente a blusa comum ela costuma ser mais solta, ela não tem muitos reforços internos. Vou tentar pedir para anexarem algumas imagens aí, mas a blusa estruturada ela tem uma base interna mais sustentável. Como já disse, que sustenta o peito, define a cintura, valoriza as curvas da pessoa, né? Ela mantém a forma do vestido, mesmo fora do corpo, e é diferente, é definitivamente diferente de uma peça casual. Então, Isis, por que as pessoas confundem estrutura com dureza ou costura complexa? Então, se calhar por mais experiências, né? Eu já vi alguns vestidos que pareciam armaduras, só de olhar já transpareciam ser desconfortáveis, pesados. E também já tive algumas experiências em que a barbatana espetava. Então isso normalmente vem de uma estrutura mal feita. Às vezes também há quem acha que estruturar é uma coisa para quem está muito avançado. Mas na verdade estruturar é técnica. E técnica aprende-se e treina. Então para esses casos que a pessoa associa a estrutura à estruturação de um vestido, algo pesado e rígido, na verdade o erro não está em estruturar, mas está em como a pessoa vai fazer isso de forma
correta. Na verdade, ela quando está bem aplicada, ela é quase imperceptível. Inclusive, ao vestir, ela melhora o conforto do corpo. Pensando nisso, eu trouxe aqui exemplares concretos de quais são os itens que nós usamos para poder estruturar um vestido, né? E dentre estes, deixa-me aqui apresentar cada um. Trouxe eles já aplicados, mas também trouxe cada um de forma individual. Então, muito se falou da caixa ou do bojo, que é uma das partes principais da estruturação da blusa, porque ela molda e sustenta o peito. Então, existem caixas que vêm já prontas. Na verdade, a caixa pode ser produzida no próprio local, mas facilita muito se a pessoa comprar a caixa já pronta. Normalmente, ela tem uma esponja lá dentro. Existem caixas que, para além de virem já prontas, elas vêm com este aro aqui dentro, que, na verdade, é um aro que também pode ser colocado. Mais tarde eu consigo explicar em que circunstâncias nós colocamos o aro. Então, aqui dentro, neste caso, eu tenho um aro igual a este. Então, as caixas, elas funcionam para que o busto fique encaixado, levantado, bem posicionado dentro do vestido, né? E essa estrutura é fundamental para criar aquele efeito corset, mas de forma mais leve, mais confortável. E, como eu já expliquei, em alguns casos, ela pode levar ferro ou até mesmo barbatana, né? Que é o caso deste exemplar que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, não tendo ferro, ela às vezes costuma ser aplicada pela barbatana, mas esta aplicação depende muito do modelo do vestido, do corpo da cliente para que o vestido vai ser feito. Então, falando em barbatanas, aqui temos as barbatanas. Então, barbatanas normalmente são tiras finas, mais resistentes. Elas são colocadas entre os tecidos para reforçar algumas áreas estratégicas, né? Como frente, lateral do busto, assim como nas costas. Então, elas evitam que o tecido fique mole ou amasse. Eu tenho aqui um exemplar de uma barbatana que foi colocada na parte de frente e outra que foi colocada aqui na parte das costas. Então, ela garante que o meu tecido não tenha vida própria, não murche. É como que elas ajudassem a parte da blusa a ficar no lugar que nós queremos. Agora, como eu estava a explicar, existem diferentes tipos de barbatana. Existe de aço, plástico, silicone. Então, começo aqui com essas de ferro, que são as mais resistentes, porém tem alguma limitação ao usar, porque elas já vêm com a medida pré-definida. Existem tamanhos, existem menores, existem maiores, mas a pessoa não tem como cortar, né? Existem estas, as barbatanas costuráveis, né? Que se calhar são até as mais comuns. Porém, não são tão resistentes como a próxima que eu vou mostrar. Como aparece aqui no meu exemplar, estas barbatanas podem ser costuradas no nosso tecido diretamente, assim como também podem ser feitas a partir do viés. Entretanto, para não magoar, elas precisam ser muito bem protegidas ao ser colocadas, né? Isso também, como proteger, é um assunto que vamos falar mais tarde. A seguir, existem estas barbatanas de silicone, que também são um pouco mais resistentes comparando a estas costuráveis, né? Só que para este caso, nós precisamos criar um viés para embutir a nossa barbatana e ela poder criar a estrutura que nós precisamos para a finalidade que nós queremos. A seguir, tem as entretelas, né? E como nós bem sabemos, existem entretelas para várias situações. Eu vou aqui apresentar uma entretela em específico, que é a que nós mais usamos para os nossos vestidos, né? Porque, como eu explicava, dependendo do nosso objetivo, nós não queremos que ele fique tão seco ou tão duro a ponto de não conseguirmos manipular a nossa blusa. Então, para este caso, ou melhor, para as nossas roupas, nós vamos usar esta entretela de algodão. Conseguimos perceber a diferença com esta outra, que é bem mais grossa. Entretanto, a finalidade consegue ser a mesma, né? Nós aplicamos para dar firmeza ao nosso tecido sem comprometer o caimento da nossa peça. A entretela ela impede que o tecido fique mole, fique molengo. Então, dependendo do nosso objetivo, nós podemos encontrar entretelas mais rijas ou mais macias, né? E isso com certeza muda completamente o nosso resultado. E também tem um forro. A maioria dos casos, eu gosto de fazer a parte interna do vestido com o mesmo tecido que foi usado para fazer o vestido.
ele dá um acabamento muito bonito, mas ele não deixa de ser forro porque ele, na verdade, é usado para a parte interna do vestido, né? Então, ele dá um acabamento bonito, ele protege a peça. É aqui na parte do forro onde nós trabalhamos toda a nossa estruturação, né? E que faz com que tudo fique no lugar. Como eu bem expliquei, isto é só uma amostra, aqui podem vir mais barbatanas, aqui inclusive, quando nós falamos de costuras estratégicas, estamos a falar do final, onde acontece o decote, que a maioria dos casos ele precisa passar por um despontamento, nós chamamos de despontar a peça, para que a parte de dentro não invada a parte de fora. Então isso também é uma coisa que nós podemos desenvolver com calma. Então, ouvimos a Isis já explicar sobre vários tipos de estruturas e gostaríamos de saber quais são os tipos de estrutura que existem. Então, como eu bem expliquei, depende da finalidade que nós temos nessa peça, né? A estrutura pode ser mais leve, pode ser média e pode ser alta, né? A estrutura, na verdade, ela é adaptada conforme o modelo e conforme a necessidade da peça. Normalmente, as estruturas mais leves, elas são indicadas para peças mais fluídas, com tecidos mais leves ou vestidos mais simples, né? Já a média, ela é ideal para estes vestidos de festa, que nós falamos aqui, os vestidos para cerimônia, que precisam de uma sustentação um pouco mais moderada. Porque aí já dá para meter a caixa, dá para meter a intertela mais firme, algumas barbatanas, né? Diferente da alta estrutura, porque essa é mais complexa. Costumamos usar mais para vestidos de noiva, que tem assim um peso maior, né? A pessoa vai passar o dia inteiro com aquele vestido, normalmente eles são muito pesados. Caicais, pessoas que têm peitos muito avantajados, precisam de uma estrutura mais densa. Aí já entram várias camadas. E é aí também que se calhar conseguimos perceber a diferença entre a estrutura de um vestido comum e a estrutura de um vestido de festa ou um vestido de noiva, né? Porque num vestido comum, que é aquele que nós usamos dia a dia, ele até pode ter um forro, os acabamentos todos que uma peça existe, mas ele não leva uma estruturação. Estamos a falar de vestidos normais, as camisas, as blusas, né? São peças mais soltas, feitas com tecidos mais leves e que foram pensadas para aquele conforto imediato, não para durabilidade ou encaixe muito técnico, né? Mas estes outros, que são os que nós estamos a tratar aqui nesta nossa especialização, que já entram as entretelas, as caixas, as pinças bem posicionadas, os cortes, ele começa a exigir um outro tipo de construção, né? Porque o objetivo é que sim, que vista como uma luva, mas ele tem que ser firme, ele tem que valorizar o corpo da pessoa. Já o da noiva, como eu tinha comentado, ele precisa de uma estruturação mais pesada, né? Geralmente ele é mais pesado porque ele é volumoso, ele é usado por muito tempo, ele é pesado, então a estrutura ela precisa de ser mais robusta, né? Ela precisa de sustentar tudo, porém com conforto e segurança, né? Aquela estrutura interna, ela é essencial para que o vestido mantenha a forma, mesmo depois de várias horas, de danças, de abraços e outras coisas. Tanto falamos da estruturação, Isis, pode nos explicar porque ela é tão importante assim? Então, eu acho até que já foi mencionado entre linhas. O que eu sei, assim, nestes mais de 10 anos de experiência que eu tenho, é que o vestido pode ter o melhor tecido do mundo, ele pode ter um molde mais bem feito, mas se ele não estiver bem estruturado, tudo desanda no corpo daquela cliente, né? Na verdade, o estruturar é o que vai garantir que aquela peça encaixe de forma firme, crie conforto, crie durabilidade e permaneça firme durante todo o evento, que normalmente sabemos que é longo, né? A estruturação ela é a base de tudo. Sem ela, o vestido fica um pano solto. Então, pensando assim num benefício específico ao estruturar um vestido, eu diria que é a confiança da cliente, né? Ela sente que o busto está encaixado, a cintura dela está valorizada e ela não precisa ficar a agitar a roupa. Então, qual seria o melhor momento para estruturar a peça? Eu diria que esta estruturação começa logo após a prova no algodão, quando nós já temos o nosso molde preparado, né? Porque é nesse momento que já dá para perceber, já dá para definir onde estão os cortes, onde é que vai encaixar
a nossa barbatana, onde é que o busto tem que ser colocado, qual é o tipo de entretela que nós vamos usar as barbatanas. Então, pensando assim, tenho um molde, já consigo saber em que área ele vai criar este contorno para eu poder colocar a caixa. Aqui só tenho uma separação na costura, quer dizer que eu tenho que colocar uma barbatana. Qual é o tipo de entretela que eu vou usar, se é mais densa, mais leve. Então, esse é o momento perfeito. Então, vale mais a pena estruturar ou posso pular essa etapa? E se eu não fizer a estruturação, o que acontece? Diante de tudo isto que já foi falado, com certeza vale a pena estruturar, principalmente se a pessoa estiver a trabalhar com vestido sob medida, peças de festa, principalmente vestidos de noiva. Pular essa etapa da estruturação da peça pode parecer mais rápido, mas na verdade ela só dá trabalho mais à frente. Né? Cria até insatisfação para algumas clientes. É como se a peça passa a ser barata, porque automaticamente é como se ela perdesse qualidade. Né? E se a pessoa ousar e não estruturar e estiver a fazer um vestido de festa, ela corre o risco daquele tecido enrugar. Né? Vamos lá. Se isto não tivesse esta parte dura aqui a estruturar e a entretela, ela corre o risco de criar aqueles franzidos, enrugar, torcer assim na zona das laterais, criar algum desconforto, ficar molengo, né? com uma estrutura meio amadora de quem está a começar, por muito bonito que o trabalho seja feito, por muito caro que o tecido seja, ele acaba perdendo valor se ele não tiver uma estrutura. Existe alguma estrutura para todos os tipos de corpo? Sim. E esse, na verdade, é um dos grandes segredos da alta costura. Tu podes fazer leitura daquele corpo que tu estás a trabalhar, uma vez que a peça é sob medida, feita para aquela pessoa. Né? Quando se trata de caimento, a estrutura guia o tecido, molda aquele corpo. Se nos referirmos à durabilidade, ela protege o tecido principal, aquele que fica aparente na parte de fora. Ela reduz o desgaste e o uso da peça. E se vamos a falar também do conforto, é como se aquela peça te abraçasse, né? Ela distribui melhor o peso da roupa e evita que a cliente fique sempre a ajustar o vestido durante o evento. E qual seria o maior erro de quem tenta estruturar o vestido por conta própria? Eu diria que é fazer as coisas no improviso. Tentar adivinhar o que funciona sem respeitar um método. A pessoa até pode usar o bojo, a entretela, mas não saber em que circunstâncias usa uma ou usa outra. Né? A usar as barbatanas assim de forma aleatória. Isso pode já gerar desconforto naquela peça. A peça pode ficar muito rígida, ou pode ficar muito mole, pode criar um volume desnecessário, pode deformar a peça. A pessoa não conseguir usar depois de algumas horas. É importante lembrar que essa questão da estruturação é técnica aprende-se e pratica-se. E a Isis podia nos explicar como fazer na prática e qual é a ordem para poder montar a estrutura? Sim, então como já tínhamos falado, a estruturação ela começa no molde. Antes de cortar o tecido principal, ao ter o molde nas nossas mãos, ele nos ajuda a definir a base interna daquela blusa, principalmente, qual é a caixa que nós vamos usar. Nesta etapa também conseguimos ver quais são os cortes que a nossa blusa há de ter. E automaticamente, a saber quais são os cortes, vamos saber em que lugares vamos colocar as nossas barbatanas, que barbatanas vamos precisar, que tipo de caixa vamos precisar. Né? Falando da ordem, como já mencionamos, primeiro vocês têm o vosso molde muito bem feito, já corrigido. A seguir, cortamos este molde no tecido e também na parte interna, que pode ser um forro ou pode ser o próprio tecido que nós mencionamos, que, como eu disse, eu uso o tecido para criar o forro do nosso vestido. Então, tendo o nosso tecido, colamos a nossa intertela. Normalmente, se vocês aplicarem esta entretela que foi aplicada neste caso, ela será engomada e automaticamente ela vai colar no nosso tecido. De seguida, nós posicionamos as barbatanas. Como eu expliquei, aqui neste caso nós só temos 2 barbatanas, mas quanto mais nós queremos que a nossa blusa seja sustentável, nós só precisamos meter mais barbatanas para ela ficar mais dura.
Então, ao fazer isso, eu já posso vir aqui com a minha peça, posso vir simular ela na minha manequim. Isto ajuda principalmente a ver se o meu busto está no lugar certo, se a caixa, ou melhor, este teste ajuda principalmente a ver se eu coloquei a minha caixa no lugar certo, se as minhas barbatanas não criam ondulações que eu não quero, sem contar que as barbatanas precisam de ser preparadas antes de serem embutidas. Isso também é uma aula que vai ser desenvolvida quando formos a falar só das barbatanas. As barbatanas precisam de ser preparadas, porque normalmente elas vêm com esta ondulação. Então, para elas poderem ficar retas, elas precisam de ser preparadas. Então é isso. Depois de aplicar tudo, colocamos ela na manequim para ver se ela aceitou todos estes aviamentos ou estrutura que nós colocamos na nossa blusa. A Isis falou de barbatanas, de vários tipos de barbatanas. Tem alguma em específico que devemos usar? Algum tipo em específico que devemos usar? Então, as barbatanas sim são aplicadas para objetivos diferentes. Não é à toa que existem barbatanas diferentes. E não é à toa que em algumas circunstâncias nós não usamos as barbatanas, né? Então, vou dar um exemplo de uma circunstância que não pode faltar uma barbatana, que são os vestidos cai-cai. Porque se nós não aplicamos a barbatana que ajuda a segurar o corpo, o vestido realmente cai, né? Outra circunstância que nós também não podemos dispensar as barbatanas é naqueles casos que a cliente tem o peito avantageado. Ele precisa de um suporte extra, né? Não só na blusa, mas também aqui na proteção da barbatana, como nós já tínhamos visto, que ou pode vir dentro da nossa caixa ou também pode ser colocado. Então, também é uma das circunstâncias que nós não dispensamos as barbatanas. Uma outra circunstância que nós não dispensamos as barbatanas é quando o vestido é longo e pesado. Porque normalmente o peso do vestido ele tende a fazer com que o vestido ceda para baixo, ele caia, né? Então, as barbatanas, esta estruturação, ele faz com que a blusa agarre ao vestido. Então, também é uma circunstância que eu não dispensaria o uso das barbatanas. E também quando nós queremos garantir que o vestido acinture ao corpo da cliente, né? sem necessariamente apertar. Isto é, se aquela estrutura estiver a ceder no centro da frente, ou nas laterais, ou no busto, é porque provavelmente ele não tem faltas barbatanas ali naquele vestido. E com as intertelas, como escolher a intertela certa? Então, a intertela também depende do tipo de roupa e do tipo de tecido que nós queremos, o efeito que nós queremos naquela peça, né? Existem vários tipos de intertela, intertelas colantes, elas são muito boas para tecidos que aceitam calor, eles precisam dessa firmeza em zonas localizadas. Tem aquelas intertelas que nós costuramos, elas são ideais para tecidos mais sensíveis, ou para quem quer evitar muitas ondulações. E tem também aquelas entretelas rígidas, que são aplicadas conforme o grau de estrutura daquela peça pede. Então, a dica que eu tenho prática é sempre que quisermos usar uma entretela e não conhecermos bem o efeito dela, testemos num pequeno retalho do tecido que vai ser usado e depois disso dobrar, ver se ela é maleável, ver se ela enruga, porque já aconteceu assim algumas vezes nós usarmos uma entretela confiante, depois ela criar bolhas, ela não casar bem com o tecido que nós queremos aplicar. Então, falando destes tipos todos de estrutura, uma forma boa de nós analisarmos se a estrutura que nós fizemos sustenta é colocarmos o vestido na manequim ou mesmo no corpo da cliente e observar se a parte do busto está firme, se aquele tecido ele não cria rugas, não enruga, se a parte de cima do busto segura sozinha, se ao tirarmos o vestido ele ainda continua com uma estrutura boa. Então, ao passar por todos esses testes, se confirmarmos isso, é sinal que a nossa estrutura foi muito bem feita. Até onde fazer essa estrutura é bom? Existe um limite? Sim, na verdade existe um limite e onde as pessoas costumam pecar é no excesso, né? Há casos que coloca-se muita barbatana ou muita camada, muita intertela, a estrutura fica pesada.
ela gera dor, situações que a pessoa não consegue sentar, fica rígido, fica desconfortável. Então, há sim um limite à estrutura. Quando nós falamos da estruturação do vestido, ela tem que ser funcional. Ela deve encaixar, tem que sustentar, tem que valorizar, mas, acima de tudo, sem incomodar. Né? Se a cliente precisa respirar com cuidado, não pode andar, não pode sentar, ela sente-se presa naquele vestido, então, definitivamente, essa estrutura falhou. Yeah. Existe alguma exceção em que a estruturação não é indicada? Sim, como já falamos, depende muito do modelo daquela peça, né? Se temos um vestido fluido, todo ele de seda, estilo boho, com aqueles tecidos mais leves, soltos, a estrutura pode ser mínima, ele pode simplesmente levar uma camada de forro, mas sem ter toda essa estrutura para ele não perder a leveza da peça. Né? Ele precisa de materiais mais leves, sem embutirmos estas coisas todas. Então, exigente de recapitulação dos pontos chaves. Gostávamos de saber como é que podemos treinar esse olhar para a estrutura. Tendo esse conhecimento, o que é que podemos fazer com isso? O que é que podemos fazer com esse conhecimento? E se quisermos ir além, como fazer? Agora, eu descobri o poder da estruturação depois de ter metido assim algumas boas gafes, né? Tem uma época que eu chamava época de cortou, cozeu e orou. Que a estrutura... Eu não conhecia a necessidade, ou se calhar não reconhecia o valor de uma boa estruturação, né? Tanto que era aquela sensação de que uns vestidos saíam muito bem, outros nem tanto. Aquele lema de cortou, cozeu e orou. E, assim, eu no final do dia não tinha muita noção do porquê. Mas hoje eu sei que, afinal, porque alguns vestidos não necessitavam de uma estruturação, por isso iam como iam. Os outros que necessitavam acabava dando aquela sensação de que não estava bem feito. Até que veio uma cliente exigente, que por acaso era uma cliente da casa, mas era exigente, e o vestido que ela pedia exigia assim, um pouco de atenção e conhecimento em relação à estruturação de um vestido. E essa situação obrigou-me a estudar melhor sobre o tema, né? Inclusive a fazer uma formação no exterior para perceber melhor como é que funciona isso, né? Eu entendi que se eu não investisse em conhecimento para aquele assunto em específico, eu correria o risco de ficar sempre ali na superfície, né? De ser mais uma no mercado. Então tenho essa memória muito fresca, porque foi definitivamente uma transação, foi um pulo que eu dei para a minha arte, porque marcou diferença, a cliente gostou muito. Aí as publicações que eu fazia das minhas peças, assim, já passam muitos anos, né? Mas as publicações que eu fazia das minhas peças já recebia mais atenção das pessoas. Essa cliente indicou a mais pessoas. E foi aí que eu percebi que estruturação definitivamente não é um detalhe, é algo que sustenta até o sucesso da tua carreira, se eu quiser ir um pouco mais a fundo. Teve um outro caso que também marcou-me muito, isso já foi um tempo mais... Foram alguns anos depois, que uma cliente da casa teve uma filha que iria se casar, acho que em 2 finais de semana. E a filha, naquela onda de quem compra, para nós africanos, né? Quem compra o vestido da noiva é o noivo. Eles mandaram vir o vestido de fora. Identificaram o vestido online e mandaram vir o vestido de fora. E como nós sabemos na foto, os vestidos são muito bonitos. Para aquele caso, o vestido era proveniente da China, então a foto era muito bonita, era realmente um vestido atraente. Mas quando o vestido chegou, ele não era aquilo da foto. Aliás, reticências. Ele até era aquilo que a foto dizia ser, mas ao vestir não era. Então era daquelas situações que a pessoa não tem como reclamar porque o vestido até é semelhante à foto, mas não veste como a pessoa gostaria. Hoje é uma coisa que nós não fazemos, não pegamos em peças prontas para arranjar, mas na altura a cliente era muito querida, ela estava aflita, então eu resolvi pegar o vestido da filha dela para resolver. E acreditem, o vestido não implicou nada mais, nada menos que pôr estrutura naquele vestido. O vestido ficou lindo e maravilhoso, não porque nós alteramos o designer, o modelo, as rendas, não. O vestido continuou na mesma, só que ele passou a ter estrutura. Metemos barbatanas, metemos caixa,
metemos as entretelas, ele ganhou estrutura e aparentemente ele passou a ter mais valor. Então, definitivamente, para aquele caso, o problema não era o vestido, nem o corte, nem o tecido, mas era a ausência total de estrutura. E eu vos garanto que esse tipo de falha, entre aspas, não tem a ver com talento. Isso tem a ver com o método e a forma como nós aplicamos ele nas nossas roupas. Eu consigo pensar na importância da estruturação no vestido da mesma forma que eu olho para o nosso corpo. Né? Nós temos músculos, temos pele, temos muita coisa externa, muito importante, mas na verdade o que nos mantém de pé é a nossa coluna. Então é só associar a estrutura do vestido como se fosse a nossa coluna. Sem ele, o vestido pode até ser bonito, mas ele vai cair. Ele vai cair, ele vai desalinhar, ele não vai ter estrutura. Né? Gosto também de pensar na fundação de uma casa. Tu podes pôr o último mármore. A casa fica bonita, a pintura mais elegante, a última mobília mais cara. Mas se a fundação da casa não estiver bem feita, com o tempo a casa racha. Então, é a mesma forma que eu gostaria que nós olhássemos para a estruturação de um vestido. Sem ela, a peça definitivamente não se sustenta. Isso foi também o que a conclusão que uma aluna nossa chegou da turma passada, Lídia. Ela já costurava, ela fazia peças muito bonitas e numa dessas vezes, porque ela é uma conhecida minha, ela fez peças para um pessoal cá de casa. Então, pronto, fui lhe orientando porque ela estava ali perto. Então, não sentes que falta estrutura, não sentes que falta caixa. Até ela entrar no curso, né? E ver que realmente aprender sobre isto faz toda a diferença. E ela hoje fala, né? Que quando ela entrou no curso, uma das primeiras coisas que ela aprendeu que marcou-lhe foi a importância de estruturar o corpo. Não só a importância, mas também como fazer isso passo a passo. E ela passou a aplicar o que ela aprendeu, ela passou a montar as caixas, a reforçar a intertela, a pôr a barbatana no lugar certo, né? E a partir dela, ela passou a partilhar fotos e a diferença foi gritante. O vestido se mantinha ali todo inteiro, o busto encaixado, sem nenhuma costura para puxar. E o mais bonito, que acho que é uma das partes que mais me interessa, ela pôde passar a cobrar mais. Porque agora o padrão dos vestidos que ela fazia tinha um padrão profissional, né? Só para vocês terem noção do poder de uma estrutura num vestido. Ok, vamos a isto. Então, se tu nos acompanhaste, se a pessoa que está assistindo nos acompanhou até aqui, ela já conseguiu entender que a estruturação de um vestido não é um extra. Ela é a base da peça. Nós vimos o que é a estruturação e o que ela muda, o quanto ela muda no caimento de uma peça. Nós vimos os elementos essenciais da estruturação, caixas, entretelas, barbatanas, alguns acabamentos, forro. Nós também vimos quando aplicamos a estruturação e como podemos fazer isso na prática e também assim de forma lógica. Vimos também algumas histórias reais de quem já viveu a diferença de entre vestir e ser vestida por um vestido que está bem acabado. E eu gostaria que reparassem uma coisa, nós não estamos só a falar de técnica, estamos a falar de um certo nível de profissionalismo, de credibilidade, de valorizar o trabalho que a pessoa faz. Agora, como um aprendiz pode treinar o olho para estrutura? A minha sugestão é realmente começar a observar, né? Olhar com atenção os vestidos que tu olhas na internet e admiras e passaste a perguntar o que será que está a sustentar aquele vestido para ele ser da forma que é, né? Onde estão os reforços? Será que há uma barbatana ali? Quantas será que aplicaram? É assim, quando a pessoa passa a fazer as próximas peças dela, ela vai testando essas estruturas. Experimenta, não precisa começar e aplicar tudo, né? Mas começar com consciência. Estes exemplos que eu vos trouxe só tem uma barbatana, mas na verdade nós aqui no ateliê, dependendo da necessidade, nós colocamos mais barbatanas. Então, uma dica prática que eu deixo aqui faz um exercício simples, pega numa tua blusa, imagina como ela ficaria se ela passasse a ter estrutura.
Onde que será que ela precisa de reforço? Onde ela cede? Onde eu poderia moldar melhor? Uma análise boa para as blusas mais justas é que se ela tem uma costura na zona da pinça, ela com certeza precisa de uma barbatana ali, né? Tanto à frente quanto atrás. Agora, claro que a pessoa pode continuar a costurar como antes, ou também pode decidir aplicar com intenção tudo o que ela aprendeu hoje. Porque, na verdade, quando nós entendemos a lógica dessa questão da estrutura do vestido, nós deixamos de fazer, de costurar as roupas por tentativa e erro. Né? Passamos a construir uma peça com base, com intenção, com lógica, com domínio daquela peça. Né? É isso que nos aproxima do nível profissional. Um lembrete que eu gostaria de deixar contigo é: costura com precisão não é dom. É conhecimento e é treino. É treino de método, é treino com consciência, é treino com um pouco de paciência. Então, tu não precisas fazer tudo de uma vez, mas tu precisas começar com um compromisso, né? De melhorar a cada peça. E se tu fizeres isso, tu com certeza vais chegar lá, vais sentir orgulho daquilo que tu construíste, né? Só que tu tens dois caminhos. Tens o caminho que nem nós passamos, de ir tentando, falhando, ou tens o caminho, tens a opção de aprender com alguém que já passou por isso e não precisas passar por testes. E que, na verdade, implicaria aplicar um método que nós sabemos que funciona perfeitamente. Então, se a pessoa que estiver a assistir quiser dar um passo além, aprender mais, passo a passo, só com acompanhamento, com as ferramentas certas, com a estrutura certa, então talvez seja o momento de caminhar comigo, né? Acompanhar mais conteúdos aqui na página, continuar aqui a nos acompanhar nas redes sociais, que com certeza vai aprender sempre um pouco mais.